Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e na aula de hoje eu vou falar sobre um exemplo de sucesso na importação por remessa expressa usando o regime de tributação normal. Quando a gente fala de importação por remessa expressa, as empresas mais famosas, são aquelas que a maioria do pessoal já conhece, a gente considera sempre o regime de tributação simplificado, Então é os 60% de imposto de importação mais o ICMS, que varia de acordo com cada estado. E nesse exemplo aqui eu quero mostrar que em algumas situações é viável você usar só o frete dessas empresas, mas fazer sua importação dentro do regime de tributação normal, mesmo para pequenas importações, tá? Então, assim, é óbvio que cada caso é um caso, tem que fazer uma avaliação inicial. Mas nesse exemplo que eu vou mostrar aqui agora, de um cliente, de um processo de importação que eu acompanhei para ele, a princípio, quando eu fiz a avaliação inicial, eu tinha verificado o regime de tributação simplificado. E quando eu fiz uma avaliação no regime de tributação normal, eu identifiquei que para ele a melhor opção seria fazer importação formal, que é o Formal Import. Então, qual foi o produto? No caso dele, é LED, tá? O fornecedor lá da China, ele aceita o Alibaba Trade Assurance. Foi necessário fazer habilitação no radar, porque quando você faz uma importação formal, mesmo que seja usando apenas o frete dessas empresas de remessa expressa, é necessário que a empresa esteja habilitada no radar e foi necessário o despachante aduaneiro, tá? Porque nesse caso o despachante fez o processo de liberação da mercadoria. E quais foram os custos adicionais? Então a gente teve aí o custo com o despachante, a corretora de câmbio, que de qualquer forma também se ele fosse fazer dentro do regime de tributação simplificado e fosse fazer uma transferência bancária para a conta do fornecedor, a corretora de câmbio seria necessário. A consultoria que eu fiz para ele, para acompanhar o processo de importação. A armazenagem, que no regime de tributação simplificado também você paga. Liberação do conhecimento de embarque aéreo, AWB, que aí já é um custo adicional. Mas mesmo assim, no caso dele, foi uma economia que deu mais de R$ 1.000 para ele fazer uma importação no regime de tributação normal. Tá? Então eu vou demonstrar aqui algumas informações. No regime de tributação simplificado, então a gente vai ter 60% de imposto de importação, que é um valor fixo. Isso não muda. Como esse importador está aqui em Minas Gerais, o ICMS aqui em Minas, para quem faz importação via remessa expressa, é 25%. Só que na verdade dá mais do que 25%, porque o ICMS é um imposto que incide sobre ele mesmo. A gente chama de cálculo por dentro, então dá mais do que 25%. Por isso que não dá apenas para você somar 60 mais 25, porque no final das contas dá mais do que 85%. Já no regime de tributação normal, a carga tributária, no caso específico desse produto, para os tributos federais, foi de 16,75%, e aqui em Minas, dentro do regime de tributação normal, o ICMS é 18%. Então, somando, deu mais do que 34,75%. Por quê? Aquela mesma história do ICMS. Você paga ICMS sobre o ICMS, então dá mais do que os 18%, mas mesmo assim uma diferença muito grande, ó. De 85% para 34%, né, diferença muito grande. Então, aí que me despertou a possibilidade dele fazer importação formal, mesmo que a importação dele não fosse de valor muito alto. Então aqui é o NCM do produto, que demonstra que o imposto de importação está zerado. Então foi isso que foi um grande benefício. Então quando você identificar que o produto ele tem uma carga tributária bem a nível federal muito reduzida, seria interessante você avaliar uma importação formal, tá? Mesmo uma pequena importação. Aí teria que fazer um planejamento. Agora, não é muito comum você encontrar produtos com uma carga tributária reduzida, tá? Isso aí é um caso atípico. Normalmente a carga tributária é mais alta. Então, para esses produtos que a carga tributária é mais alta, se você for fazer uma pequena importação, normalmente a melhor opção vai ser o regime de tributação simplificado mesmo. Então, tem que analisar, cada caso é um caso. E aqui foi ele, quando recebeu lá a mercadoria, depois de concluído todo o processo, ele agradecendo o que tinha recebido, deu tudo certo e dando um feedback aí sobre a consultoria. E aqui, depois ele já fez o processo sozinho, não precisou nem de consultoria, tá? Porque além da consultoria, ele já tinha feito um curso comigo antes de importação por correio e remessa expressa, então ele já tinha uma base de conhecimento. Então a partir de agora ele já faz sozinho, não depende mais de mim.
para fazer o planejamento e o acompanhamento do processo dele. Então, se você tem interesse de fazer importação, uma pequena importação, vale a pena avaliar. Importação, correios e remessa expressa, as duas opções, e dentro dessas duas opções avaliar se vai ser remessa expressa, por exemplo, se você vai fazer no regime simplificado ou no regime formal. Lembrando que correio não tem essa opção, de tributação normal não, você vai fazer só no regime simplificado, tá bom? Então, se você tem interesse de aprender mais sobre importação, visita lá nosso portal de cursos. A gente tem um curso específico para quem quer importar por correio ou remessa expressa, que é um curso à distância, com início imediato, ou me procura no WhatsApp ou no Telegram para a gente poder passar mais informações aí para você, seja de curso ou consultoria, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.